aqui no canal. Bem, o Léo Lins, todo mundo sabe, ele havia sido condenado a 8 anos, justamente porque, sim, ele se autodenomina um comediante provocativo, um comediante polêmico. Eu abri a live, né, logo no começo, e vou reforçar aqui, e quero a opinião de vocês. Na minha opinião, humor é para rir. Humor é para rir. O humor te traz leveza. O humor te dá uma sensação agradável. A comédia em si, né, quando você vai ao teatro ou pega um filme, o que quer que seja, você quer dar risada. O Léo Lins, mesmo após condenado aos 8 anos, justamente por passar dos limites, por ofender, e são vários, assim, vários, gente. A parte racial dos capacitistas, a parte de saúde mental, de doença. Gente, mas é tudo, para ele vira motivo de piada. O que, para mim, não tem a menor graça, e acredito que para vocês também não. E mesmo depois da condenação, ele, que, aliás, já havia sido processado pela Preta Gil, para quem não sabe, em 2019, quando ele chamou a Preta Gil de porca. Então, ele já havia sido processado num programa de TV. Ele voltou a se apresentar depois da condenação e foi aqui em São Paulo, lotou o teatro, 720 pessoas, todos guardando o celular, porque aí foi a forma que ele adotou para que, né, não ficassem gravando. Mesmo assim, todo mundo está aí na internet, teve acesso às barbaridades e às piadas, que para mim não são piadas, que ele continuou fazendo nesse último espetáculo, que é o Enterrado Vivo. É o nome do espetáculo. Ele zomba da justiça, ele zomba justamente do fato da condenação. Gente, é muito louco. O ser humano realmente, é o que eu falo e bato na tecla, é a pior espécie que habita a Terra, somos nós, os seres humanos. A condenação dele ajudou a promover a peça. O fato dele não respeitar situações que nem precisaria de 2 palavras para que automaticamente a gente respeitasse, o fato dele não respeitar nada disso, ele usa, né, como justificativa que é um personagem, que não é exatamente o que ele pensa, que ele tem um humor provocativo. Isso não tem nada a ver com provocação. Tem a ver com ser desumano. Mas o fato dele ter sido condenado ajudou a promover o próprio espetáculo que ele lotou em São Paulo. E no meio, né, desse espetáculo, que para mim é um show de horror, não tem um pingo de graça, porque, como eu disse, você tem que rir, né, quando você vai num teatro ou vê uma peça, ele zomba do câncer da Preta Gil. Ah, pelo menos ela emagreceu. Quer dizer, por que tem o cunho político? Porque lá atrás a Preta Gil, ela zombou, né, do lance do ex-presidente do Jair Bolsonaro, da Bolsa, que ele estava usando de colostomia e tal. E depois muita gente começou a dizer, a Preta é de esquerda, o Léo Lins é de direita. Então, assim, eu não vou entrar no cunho político, jamais, não quero isso no meu canal. Por favor, não façam isso nos comentários. Não é sobre direita e esquerda, é sobre o ser humano. Não tem nada a ver com política, tá? Só que ele mesmo diz no espetáculo, a Preta Gil me processou lá atrás porque eu chamei ela de porca e 3 meses depois ela descobriu que tinha um câncer. Deus já mostrou quem é o seu favorito. Ou seja, isso ele falou nesse espetáculo agora. E ele voltou a zombar e tripudiar. Gente, eu não preciso aqui gastar mais do que 2 segundos para dizer para vocês o quanto é triste, né, diretamente relacionado à Preta, o lance do câncer. Quem já perdeu alguém na família com essa doença? Quem já sofreu, já venceu essa doença? Quem conhece alguém que teve? Precisa ser na sua família. É uma doença tão triste, que não só adoece quem tem, como adoece quem está junto. Adoece a família, adoece amigos, destrói. E aí você utilizar esse tipo, né, que é a saúde da Preta, que eu do fundo do meu coração torço,
né, por mais difícil que pareça, que ela realmente consiga um milagre, porque para Deus nada é impossível, a pessoa ir lá e tripudiar em cima disso. Nada do que eu diga aqui vai conseguir expressar o que de fato eu sinto de repúdio, de nojo desse tipo de gente de piada que não é piada. Não vou falar a palavra piada. Não vou. Não é piada. Nada que eu expresse aqui para vocês vai ser suficiente para dizer isso. Eu perdi minha mãe e meu pai de câncer, os dois. E mesmo que eu não tivesse perdido. Minha mãe em 2019, meu pai em 2020. E mesmo que eu não tivesse perdido dessa doença. Como que alguém normal, em sã consciência, tripudia e leva esse tipo de tema num espetáculo chamado humor? Não é possível. Sinceramente, não é possível. Não tem. Não tem para mim, não tem explicação justificativa. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de quem vai no espetáculo, eu tenho nojo de quem ri. Porque ele tá ali lotando o teatro. Quem são essas pessoas que vão lá lotar o teatro e dão risada disso? Quem são essas pessoas? Né, meus amores? A Camila Oasco, como ainda contrata uma Supazini, ele é desumano, o Roger. E quem são essas pessoas que lotaram o espetáculo dele? Quem são essas pessoas? O ser humano é triste, né, Elisângela? Ó, a Camila, perdi minha mãe também, de câncer no pulmão, quando estava grávida de 8 meses. Então, não precisa nem dizer, né, Camila? Mesmo quem não perdeu alguém muito próximo dessa doença, mesmo quem não perdeu, é que eu perdi. Muitos perderam. E mesmo que a gente não tivesse perdido, ia me causar o mesmo asco que eu sinto agora. Eu lembro quando